Fala pessoal, agora a gente vai continuar, né? Cargo aí de oficial administrativo, prova tipo 1 branca, conhecimentos específicos do cargo. Questão de número 31. Foram duas questões, uma sobre o processo administrativo, né, e outra sobre o direito administrativo, a parte introdutória e básica do direito administrativo. Então vamos começar pelo processo administrativo municipal, né, também foi trabalhado em sala, aqui pode ter, né, cobrado um pouquinho mais de atenção do servidor, mas nada muito difícil. Vamos lá. Então, em relação ao decreto, a Lei Municipal 8814, que vai tratar sobre o processo administrativo no âmbito do município, né, da administração indireta, analisa seguir as afirmativas. Então, ele quer, de novo, item 1, 2 e 3, verdadeiro ou falso, etc. Tá? Então, vamos lá. Quando matéria de processo envolver assunto de interesse geral, o órgão poderá, a seu critério, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo à parte interessada. O item está verdadeiro. Isso aqui é a exata redação do artigo 31 da nossa Lei Municipal 8814, tá? Então, não tirou nem acrescentou nada, então tá exata redação, o item está verdadeiro. Item 2. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para instrução proverá de ofício a obtenção dos documentos e respectivas cópias. Também está verdadeiro. Essa que é a redação do artigo 37 da nossa lei, né? Então, o item 1 verdadeiro, o item 2 verdadeiro. Olha que bonito. Item 3. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com a sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu. Falso. Isso aqui trouxe a redação do artigo 42, salvo engano, parágrafo 1º, quando ele fala que se tiver um parecer, o parecer é obrigatório, pessoal. Às vezes, até por interpretação, a gente conseguia matar essa questão. Não tem como o processo continuar se o parecer for obrigatório, tá? Então, ele não poderá continuar sob pena de responsabilidade, né, do agente que der continuidade ao processo, tá? Isso que era o que a gente precisava saber. Então, o nosso item correto aqui ficou letra B, questão 31, também uma questão dentro do conteúdo, não, no meu entendimento, não cabe recurso, uma questãozinha bem elaborada, trouxe o texto legal, como a gente já, né, estava esperando. Questão de número 33, agora fala da organização administrativa, né, então, direito administrativo básico, isso aqui também foi trabalhado exaustivamente em sala, administração direta, indireta, né, ainda brinquei, criação, né, do demaisinho, lembra lá, né, meu filho, demaisinho, então, vamos lá. Questão de número 33, letra A. Empresas públicas e sociedade de economia mista, ele quer a alternativa correta no que diz respeito à organização administrativa, direta, indireta, etc. Empresas públicas e sociedade de economia mista podem explorar atividade econômica ou prestar serviços públicos. Esse aqui já é o nosso gabarito. Então, letra A, a questão está correta. Eu falei para vocês, por que o ente cria empresa pública e sociedade de economia mista? Para explorar uma atividade econômica ou para também prestar um serviço público. Exemplo, Caixa Econômica Federal. Ela explora atividade econômica? Explora, mas ela também presta um serviço público de habitação, de, né, todos os benefícios sociais que a gente tem, né, Bolsa Família, etc., são, né, pagos através da Caixa, então tem uma parte de serviço da Previdência, de benefícios assistenciais, da habitação, então tudo isso são serviços públicos, mas ela também explora uma atividade econômica. Tranquilo? Ainda demos esse exemplo em sala de aula. A criação de uma autarquia exige autorização mediante decreto, falso, né? A gente precisa, para criar uma autarquia de lei específica, né? Então é processo legislativo. A descentralização por colaboração ocorre quando o Ministério transfere parte de suas competências a suas secretarias internas, mantendo o vínculo hierárquico direto. Isso aqui não é descentralização, isso aqui é desconcentração, criação de órgãos, tá? A descentralização eu crio outras pessoas, tá? Então não tem mais vínculo hierárquico, eu tenho um vínculo finalístico, de finalidade, né? Então o item também está errado. As autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas são exemplos de órgãos da administração direta, pois estão subordinados aos ministérios correspondentes. Também não são exemplos de órgãos, são exemplos de entidades administrativas e não estão subordinados a nenhum
ministério, tá? A administração direta, ele está vinculado à administração direta e não subordinado. Isso aqui também foi falado em sala de aula, beleza? Então, questão 33, bem tranquilo, nada fora do comum aí, uma questão pra gente gabaritar, eu tenho certeza que vocês acertaram. Grande abraço e até a próxima. A gente tem que falar de uma questão com vocês, também da prova de oficial administrativo do caderno tipo 1 branco, mas que caiu já no caderno no caderno seguinte ao que a gente estava tratando. A gente vai lá para a questão número 32. A administração pública pretende realizar 3 licitações com objetos distintos, cada um com características próprias, nos moldes da Lei 14.133. Nesse sentido, analise as situações a seguir. Aqui a gente vem falando sobre licitações, e aqui já vem falando o que nós temos que identificar para cada modalidade. Vamos lá. Primeira situação. Um órgão municipal deseja contratar empresa especializada para executar obra de engenharia civil com valor estimado em R$1 milhão. A administração busca garantir ampla competitividade e transparência no processo. Olha só, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Obra de engenharia civil, o valor é alto e quer ter ampla competitividade. Quais que são as modalidades que a gente poderia usar? A gente poderia usar ou o pregão ou a concorrência. Só que vocês vão lembrar que o pregão, inclusive para serviços de engenharia, precisa ser para serviços definidos como serviços comuns, que não vão precisar de muita descrição técnica. Aqui eu não tenho essa informação. Então fica mais correto aqui ser uma concorrência. Segunda. Um ente público estadual pretende adquirir computadores e impressores para suas secretarias, com valor estimado em R$6 milhões. Os bens são padronizados, amplamente disponíveis no mercado, e o critério de julgamento será o menor preço. Aqui ele descreveu tudo o que a gente precisa para um pregão. O pregão, ele trabalha com o critério de menor preço e ele trabalha com bens comuns que têm descrição padronizada. Então a gente não pode usar essa hipótese que está aqui na letra D. Olha a terceira situação. Uma autarquia municipal pretende alienar uma frota de veículos oficiais considerados inservíveis, buscando arrecadar o maior valor possível com a venda. Alienar, vender. Quando a administração pública quer vender, a gente usa o leilão. E o leilão está lá na letra B. Então a nossa resposta fica sendo a letra B, que é o que veio no gabarito. Então na 32ª questão do caderno de oficial administrativo, tipo 1, branca, a 32ª questão, o gabarito fica sendo a letra B de bola, tá bom? É isso, gente. Essas foram as questões do caderno de oficial administrativo. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre as outras questões de nível superior, tá? Meus queridos e minhas queridas, pós-prova estamos aqui a analisar as questões. Provinha nível hard, hein? Pesadas questões, hein? Tio analisou. Tem uma questão que eu entendo que cabe recurso, a qual eu e o Cristiano já fizemos a interposição. Vou explicar para vocês as razões na hora que a gente tratar sobre os temas. Mas uma prova, assim, de forma geral, da minha disciplina, bastante pesada, viu, gente? Me solidarizo a vocês que estão por aí e estudaram muitas questões que poderiam ter sido abordadas em prova, que eram importantes e foram esquecidas pelo examinador. Mas estamos aí na chuva para isso, né? É para se molhar. Vamos enfrentar. Caímos? Sim. Caímos juntos, mas com preparação. Não pediram para nós o que deveria ter sido pedido. Acompanha com o tio a correção. Questão à prova que nós fizemos aí, a correção, é a prova tipo 1, branca, do oficial administrativo. Caíram 2 questões relacionadas ao conteúdo constitucional, a qual vou fazer a revisão e a alteração e correção para vocês. Acompanhe com o tio. Questão de número 34, lá da prova tipo 1. A Constituição da República Federativa de 88 pode ser compreendida a partir de suas distintas acepções teóricas, cada qual com critérios próprios de identificação do que efetivamente constitui como norma constitucional. Nesse sentido, assinale a alternativa
correta. A questão trata da classificação das constituições. Cai em prova de concurso, professor? Cai, mas menos prevalente, viu, gente? Demos um azar, tá? Vamos falar assim. Mas tinha na apostila, tem em livros de doutrina, tinha nos exercícios, isso aí acontece mesmo, tá? Então acompanhe comigo, nós temos que identificar a correta. Letra A. No conceito sociológico, é irrelevante que a Constituição reflita os fatores reais de poder. Errado, hein? Sob a ótica sociológica da sociedade em si, não é irrelevante que ela reflita fatores reais de poder. É pelo contrário, pela norma sociológica, ela tem que refletir os valores reais, tá? Então essa aqui está errada, não é a letra A. Letra B. No conceito jurídico ou sob a ótica jurídica, a Constituição é válida quando reflete os valores sociais predominantes, sendo essa adesão o critério que fundamenta sua superioridade normativa. Não. Sob a ótica jurídica, o que vale? São os aspectos jurídicos. Ou seja, se a Constituição está embasada com aspectos jurídicos relevantes, no conceito jurídico ela é válida. E não sobre a questão dos valores sociais predominantes. Isso aqui, para a questão jurídica, não é importante. Não que não seja importante, mas para o conceito jurídico, que é o que pede aqui na questão, não é importante para você. Letra C é a danada do gabarito. Mas realmente tem sentido, tá? De acordo com o conceito formal, ou seja, pela forma, ou seja, a essência versus a forma. O que é a formalidade da Constituição? A forma dela é ela promulgada mesmo em si. Então vamos lá. De acordo com o conceito formal, é considerada constitucional toda norma introduzida pelo procedimento do poder constituinte. Ou seja, para você introduzir, seja uma emenda constitucional ou a própria Constituição em si, nós temos que fazer o quê? O procedimento do poder constituinte, que pode ser originário, quando a norma é constituída originário, ou pode ser o de emenda constitucional, norma secundária, independentemente do conceito que veicule. Ou seja, ele está vendo a forma e não a essência. Isso aqui está correto, tá? Vamos olhar a letra D para fins de comentário, mas uma questão, a letra D, bastante complexa a análise. Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Pelo conceito político, toda norma constante do texto constitucional expressa decisão política fundamental, razão pela qual goza de supremacia em relação às demais normas do ordenamento. Duas incorreções. Primeiro, não é em razão da norma ser política que ela goza de supremacia em relação às demais normas do ordenamento, e sim pela própria sistemática constitucional, que a Constituição ela está lá no topo da hierarquia, mas não por causa do conceito político, e nem por causa disso que ela é superior e tem a supremacia. E outra questão que está errada aqui é, na própria letra D, toda norma constante do texto constitucional expressa decisão política fundamental. Toda. Sempre que você vir em prova de concurso, toda, unicamente, exclusivamente, fique atento. Esse é o caso aqui, nessa questão. Então, realmente está correta a letra C de casa, C de cebola. Não cabe, em nosso modo de ver, recurso sobre essa questão. A questão que cabe o recurso é a próxima, que tratou da questão de nacionalidade e direitos políticos. Nesse sentido, é uma questão que a gente já esperava, porque nós vimos os temas nacionalidade e nós vimos direitos políticos. Eu até coloquei isso para vocês tanto nas aulas, quanto nos exercícios, quanto lá no próprio aulão de véspera, quem estava presente. Só que ele trouxe tanta complexidade na questão que ele trouxe o risco de ser questionado. E muitas pessoas aí, a gente está acompanhando, eu e o Cristiano, estão reclamando e estão elaborando recursos sobre essa questão. Eu vou explicar por quê. Acompanhem comigo. Questão 35 da prova tipo 1. Samuel nasceu em território brasileiro. O Brasil adota tanto o jus ou ius soli, quanto o jus sanguíneo. Ou seja, para o Brasil, tanto um critério quanto o outro pode ser de um nacional. Bom, mas vamos lá. O Samuel nasceu em território brasileiro. Só que ele é filho de diplomatas italianos, que na época do nascimento estavam oficialmente
a serviço da República Federativa da Alemanha. Primeiro que ficou meio incoerente, porque veja, o que um diplomata italiano está fazendo, se ele é diplomata por carreira de diplomacia, o que ele está fazendo a serviço da República Federativa da Alemanha? Ficou meio esquisito, sabe? Quiseram colocar muita pegadinha na questão e acabou complicando. Porque veja, o que a Constituição fala? São brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, exceto quando qualquer um dos seus pais esteja a serviço do seu país. Só que o que é o seu país? É o seu país de origem ou é o seu país de trabalho? Ou o seu país que você está a serviço de? Seu, aí qual que é seu? É seu de nacionalidade ou seu a que mandato você está cumprindo? Segundo o texto literal da lei, gente, a gente tem que ser sincero. Como o tema é nacionalidade, o seu deveria estar relacionado à nacionalidade. Então, se você for olhar por esse critério, como os pais dele eram italianos, mas eles não estavam a serviço da Itália e sim da Alemanha, ele seria brasileiro nato. Essa é a forma como o examinador gostaria que você respondesse, porque é assim que o gabarito foi elaborado. Porém, ele trouxe esse complicador que acabou complicando para ele também. Por quê? Porque aí como é que você vai interpretar a questão? Qual que é o seu? E outra, o que é o sentido de uma pessoa... O que a Constituição quis como não colocar ele como brasileiro nato? Porque ele está a serviço de uma outra nação, de um outro país. Se ele está a serviço de uma outra nação, de um outro país, ele não é nacional nosso. Não faz sentido nenhum você colocar como brasileiro nato alguém que esteja a serviço de uma outra nação, seja a Itália, seja a Alemanha. Agora, se ele tivesse colocado lá que ele está a serviço de uma empresa privada Alemanha, como eu dei exemplo, inclusive em aula, a Mercedes-Benz, a BMW, a Porsche ou outra, aí não tinha dúvida. Porque se ele está a serviço de uma empresa alemã, aí ele não teria nacionalidade, ele não estaria a serviço do país Alemanha. Mas aqui ele deixou claro, ele estava oficialmente a serviço da República Federativa da Alemanha. Muito mal formulada, sabe? Diria até eu, tinha um professor meu de Direito Civil, que eu aprendi um negócio com ele. Ele falava uma expressão em latim que o examinador teve aqui o animus ferrandi, ou seja, a vontade de ferrar. Não existe isso no latim, tá, gente? Eu tô colocando a expressão para você entender. Ele teve vontade de ferrar o candidato. Ô, mas que maldade é essa, gente? Que sacanagem é essa? Pra que isso? Tinha jeito de explorar a questão de uma outra forma que fosse pertinente ao tema nacionalidade e direitos políticos. Dava muito bem para fazer, igual eu falei para vocês, colocar que era de uma empresa privada da Alemanha. Aí não tinha dúvida, não cabia recurso. Mas do jeito que eles fizeram, cabe recurso. O recurso cabe justamente aqui. Tá, mas qual o sentido de você considerar que é um brasileiro nato alguém que está a serviço de uma outra nação? O intuito lá, quando fala que ele está a serviço do seu país, não é colocar que uma pessoa que nasce no Brasil, mas que os pais estão a serviço de outro país, não seja brasileiro nato? É esse o intuito da Constituição. Por que você vai colocar isso? Qual o intuito? Qual a razão? Que sentido teve, sabe? Assim, me causa até uma certa dúvida, tá, gente? Eu vou deixar no ar aí, vocês que são meus alunos aí, têm um pouco mais de inteligência, sabem o que é que eu quero dizer aqui com isso. Mas, ânimos ferrandi, hein? Bom, a princípio, então, o examinador queria que você entendesse que ele é brasileiro nato, tá? Por quê? Porque ele não está a serviço da Itália, que é o país dos pais dele, tá? E nós podemos interpretar sobre essa ótica, mas pode ter uma outra ótica, tá? Mas ele estava a serviço de uma outra nação, que é a Alemanha. E ele fala aqui que ele estava a serviço da República Federativa da Alemanha, não estava a serviço de uma empresa da Alemanha. Então, cabe esse posicionamento. Nós elaboramos já a razão do recurso, tanto para modificar o gabarito, porque tem uma alternativa que é condizente com isso, quanto para anular a questão. Me perdoem aí quem às vezes acertou a questão ou tudo mais, mas faz parte, é o jogo do concurso público. Cada um pode, e está chovendo de recursos aí sobre essa questão. O Cristiano me disse também sobre uma outra de português. Não é minha área, não vou comentar, mas aqui cabe sim a nossa crítica quanto à questão, tá? Mas vamos continuar. A Luísa é filha de pais brasileiros naturalizados. Nasceu em Portugal, quando seu pai ali se encontrava a serviço do Brasil. Ó, o pai estava a serviço do Brasil. Se ele estava a serviço do Brasil, é a mesma lógica, só que é o inverso do Samuel aqui, ó. Se ele estava a serviço do Brasil, nasceu lá em Portugal, ele não é nacional lá de Portugal, ele vai ser brasileiro nato, porque ele estava a serviço do Brasil. Está escrito aqui na questão. Então, como é o nome da menina? A Luísa, com certeza, é brasileira nata.
Raquel nasceu na China, quando seus pais brasileiros estavam em viagem particular. Aqui ele não está a serviço do Brasil, ficou claro na questão, bem redigida. Tendo sido registrada em repartição brasileira competente. Como ela foi registrada em repartição brasileira competente lá na China, a Raquel é brasileira nata, mesmo não tendo nascido no território brasileiro. Tem essa alternativa e tem aquela outra. Morar em qualquer tempo, atingir da maioridade e optar pela nacionalidade brasileira. Mas no caso aqui não há dúvida, realmente a Raquel também é brasileira nata. E aí ele continua, e aí ele mistura o aspecto político, assunto que nós tratamos em diversas vezes, isso foi um palpite nosso, né, tanto em aula, quanto exercício, quanto no aulão de véspera, a questão do amparo político. Só tem alguns cargos que são exclusivos de brasileiro nato, certo? Quais são? Presidente, vice-presidente, aí tem lá o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, qualquer ministro do STF, da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e tudo mais. São a linha sucessória, né? E a questão trata sobre isso também. Bem feita a questão, foi só essa parte inicial aqui que cagou, desculpa a expressão aí. Mas vamos lá. Nos termos da Constituição Federal de 88 e ainda com base somente nas informações apresentadas, qual deles poderá exercer o cargo de presidente da República? Presidente da República, cargo exclusivo de brasileiro nato. Então aí, pela ideia do examinador, o que ele queria que você entendesse? Que todos são brasileiros nato. Então, portanto, todos podem concorrer ao cargo e exercer o cargo de presidente da República. Então, aí a alternativa que consta do gabarito preliminar é a letra D, Samuel, Luiz e Raquel. Entretanto, porém, contudo, todavia, expliquei agora para vocês as razões, propusemos o recurso ou com vistas a mudar o gabarito, porque aí, tirando o Samuel, ficaria quem? A Luísa e a Raquel apenas, seria a letra C. Essa alternativa aqui, ó. Ou para anular a questão, tendo em vista essa dupla interpretação. Queridos, era isso o que nós nos propomos, igual eu disse a vocês, eu, Matheus e a escola, fizemos a nossa parte, que é ministrar o melhor conteúdo para vocês e fazer os recursos dentro da gente acha que é cabível. Quando não cabe, a gente fala, ó, não cabe recurso, deixa quieto. Nesse caso aqui, cabe recurso à questão, nós já formulamos e enviaremos para a banca. Um forte abraço a vocês, a gente se vê por aí e até mais. Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Eduardo dos Santos na área. É um grande prazer estar aqui com vocês, alunos do ICL Cursos, do meu querido amigo Cristiano, para corrigir as questões de direito constitucional do concurso de oficial administrativo da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Meus amigos, olha só, foram duas questões que envolveram a Constituição diretamente, o assunto do direito constitucional, uma questão teórica e outra, uma questão que cobrava a interpretação do artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal, que trata, né, dos brasileiros natos. Vamos lá, deixa eu colocar na sua tela para a gente começar essa nossa aula, essa nossa correção, na verdade, né? Deixa eu colocar aqui na sua tela o nosso material. Vou até puxar para cá, aí fico aqui, né? Veja, meus amigos, olha só. Nós temos aqui a questão de número 34, que dizia que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ela pode ser compreendida a partir de distintas acepções teóricas, ou seja, de concepções, né, teóricas. Eu consigo vê-la de perspectivas diferentes, cada qual com critérios próprios de identificação do que efetivamente constitui a norma constitucional. Nesse sentido, assinale a afirmativa correta. E aí ele cobrou aqueles conceitos clássicos, né, em sua maioria. Então ele começa com o conceito do Ferdinand Lassalle de Constituição Sociológica. E aí ele diz, no conceito sociológico, é irrelevante que a Constituição reflita os fatores reais de poder. E isso é falso, por quê? O conceito do Ferdinand Lassalle, de Constituição Sociológica, ele traz exatamente essa ideia, de que a Constituição real e efetiva é aquela que reflete os padrões de poder, ou seja, que é a somatória dos fatores reais de poder,
como o poder é exercido na prática. Isso é que vale, não importa como está previsto, né? O que importa é como ele é feito. Se como ele é feito for diferente de como ele é previsto, o que vale é o que é feito. Então, perceba que os fatores reais de poder para isso são muito importantes. Tanto que ele diz que quando essa Constituição escrita não coincide com aquela Constituição real e efetiva, a Constituição escrita não passa de uma mera folha de papel, né? Agora, vindo aqui para a letra B, então falsa letra A. Vindo para a letra B, no conceito jurídico, que é do Hans Kelsen, a Constituição é válida quando reflete os valores sociais predominantes. Não, nada a ver. Sendo essa adesão o critério que fundamenta a sua superioridade normativa. Também não, porque aí é a norma hipotético fundamental. Perceba, a Constituição jurídica, né, a concepção jurídica da Constituição, segundo Hans Kelsen, trata a Constituição como uma norma jurídica, puramente jurídica. Uma norma jurídica fundamental, ou seja, que é critério de validade para as demais. Significa dizer que qualquer norma que contraria a Constituição é inválida, é nula. Né? Essa é a lógica de se dizer que a Constituição é uma norma fundamental. Tá, e a própria Constituição acaba sendo fundamentada, na verdade, né, não em questões sociais, etc., mas sim numa norma que o Kelsen chama de norma hipotético fundamental. É um pressuposto lógico que legitima a própria Constituição. E aí há certas divergências quanto ao que seria a norma hipotético fundamental, mas é uma norma pressuposta, tá? Então, não, aqui também errada. Agora, vamos à letra C, que dizia pra gente, de acordo com o conceito formal, é considerada constitucional toda norma introduzida pelo procedimento do poder constituinte, independentemente do conteúdo que veicule. Aqui ele trabalha, né, a diferença de Constituição formal e material. A Constituição material é aquela que só trata de matérias de Constituição. Ou seja, quando eu abrir lá a minha Constituição material, eu só vou encontrar normas sobre a organização do Estado, organização dos poderes, direitos fundamentais e acabou. Não vai ter mais nenhum outro tipo de norma. É só isso, porque esse é o conteúdo típico de Constituição. Essa é uma Constituição material. Já a Constituição formal, ela também vai ter tudo isso, só que aí ela vai ter também normas, né, que pouco importa a natureza delas, se elas tratam, sei lá, de consumidor, ou de direito civil, ou de direito penal, ou se elas tratam sobre coisas simples e superficiais, como a localização de um colégio, sei lá, algo dessa natureza. Então, a Constituição formal é exatamente essa, que não importa o conteúdo, o que importa é se está na Constituição escrita, formal. Então, essa é a Constituição formal. E ela vai acumular tanto normas que têm conteúdo de Constituição, claro, porque senão nem seria uma Constituição, e também normas que têm outros conteúdos. E, portanto, perceba que a redação aqui, ela diz que, de acordo com o conceito formal, então partindo dessa compreensão, é considerada constitucional toda norma introduzida pelo poder constituinte, ou seja, beleza, o poder formal que coloca no texto, toda norma que ele colocar lá no texto, eu vou considerar constitucional. De acordo com esse critério, perfeito. Independentemente do conteúdo, perfeito. Então, a letra C estava correta, meus amigos. Você deveria assinalá-la, né? Depois, letra D. Pelo conceito político, que é do Carl Schmitt, né, o grande jurista do nazismo, toda norma constante do texto constitucional expressa decisão política fundamental. Não. Olha, o Schmitt, ele defende realmente que a Constituição é a norma política fundamental, que deve refletir as decisões políticas fundamentais do Estado, normalmente expressas, né, pela nação, na verdade, né, e aí vai... Na época dele, ele defendia que quem expressava essa vontade da nação era o Führer, né? Bem, a grande questão é que o Schmitt, ele diferencia as normas constitucionais em normas constitucionais, ou seja, realmente Constituição, e também em leis constitucionais, que teriam o status de normas constitucionais apenas formal, né? Ou seja, estão no texto da Constituição, mas não são matéria de Constituição, não refletem a decisão política fundamental. E ele defende, inclusive, uma hierarquia entre elas, ou seja, as normas constitucionais em si, a Constituição em si, que reflete essa decisão política fundamental da nação, ela teria um status superior às leis constitucionais, que trazem ali conteúdos meramente formais, né? Estão na Constituição, mas não tem conteúdo de Constituição, não reflete ali a decisão política fundamental da nação, tá certo? Então, em razão disso, nós sabemos que essa alternativa também fica falsa, já que ele diz que toda norma do texto expressaria essa decisão, e não, ele diz que as leis
fundamentais, as leis constitucionais, né, aquilo que ele chama de leis constitucionais, não vão refletir isso, e vão ser chamadas de leis constitucionais justamente porque não refletem isso. Então, realmente era a letra C. E aí, nós vamos para a questão de número 35, que deu polêmica aí, o pessoal, né, mas ela não era polêmica não, viu, gente? Embora, né, tenha dado uma certa polêmicazinha, ela não era polêmica não, tá? Vamos lá. Questão 35, ela dizia assim, olha, o Samuel, ele nasceu no território brasileiro, sendo filho de diplomatas italianos, que à época do nascimento dele estavam no Brasil, né, oficialmente a serviço da República Federativa da Alemanha. A Luísa é filha de pais brasileiros naturalizados e nasceu em Portugal, quando seu pai ali se encontrava a serviço do Brasil. Já Raquel nasceu na China, quando seus pais brasileiros estavam em viagem particular, tendo sido registrada na época na repartição brasileira competente. Nos termos da Constituição, e ainda com base somente nas informações apresentadas, ou seja, não era para você pressupor absolutamente nada, né? Qual deles poderá exercer o cargo de presidente da República, e aí ele te cobra ali também, né, o artigo 12, parágrafo 3º. Então, veja, é uma questão que te cobrou o artigo 12, inciso 1, somado, né, acumulado com o artigo 12, parágrafo 3º, que traz os cargos privativos de brasileiro nato. O presidente da República é cargo privativo de brasileiro nato. Então ele queria que você identificasse ali quais eram os brasileiros natos. Tá bom. E, obviamente, aqui está muito claro que todos eles eram brasileiros natos, né? Tanto Samuel, quanto Luísa e Raquel. Só que eu vou explicar por que todos eles eram, né? E eu sei que o grande problema aí do pessoal foi em relação a Samuel. Mas já posso dizer, Samuel é tranquilamente brasileiro nato, não há qualquer dúvida sobre isso, tá? Não há qualquer dúvida, é impossível questionar essa questão, inclusive no início do ano, em 2025 mesmo, nós tivemos uma questão no concurso de delegado de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que cobrou algo similar, então, assim, muito tranquila a cobrança, tá? Vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês. Vou começar então pelo Samuel, que é o mais polêmico, né? O fundamento aí, né, da nacionalidade dele originária está no artigo 12, inciso 1, a linha A. Esse dispositivo diz que são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil. E o Sole nasceu no território brasileiro, brasileiro. Ainda que os pais sejam estrangeiros, perceba que está no plural, né? Pais estrangeiros, está no plural. Desde que estes, está no plural, os dois, estes, não estejam a serviço de seu país. Traduzindo, os dois, para que o Samuel não seja brasileiro nato, os dois devem estar a serviço do país deles. Perceba. Não são os dois que estão a serviço do seu país. Só um está, não é? Porque a questão diz aqui claramente, olha, que à época do nascimento dele, estavam oficialmente a serviço da Alemanha, sendo que os dois são italianos. Se os dois são italianos, né, os dois não estão a serviço do país deles, estão a serviço de outro país. Podem ter sido contratados, ou mesmo a legislação daquele país permitir, né, que você tenha ali no corpo diplomático estrangeiro. Isso não é muito comum, isso também não é impossível, tá? Então perceba, meus amigos, temos aqui uma alternativa correta, porque o Samuel, os pais dele, quando ele nasceu no Brasil, não estavam a serviço do governo do país deles. Não estava, né? Estava a serviço de outro país. Então, realmente, ele é brasileiro nato, prevalece a regra do ius soli. Eu costumo dizer, essa é uma regra quase absoluta. Como eu disse a vocês, a questão que caiu no início do ano, inclusive, ela foi até mais cruel, porque ela colocou que a mãe era espanhola, o pai era italiano e os dois estavam a serviço do governo da Espanha. Só que perceba, só a mãe estava a serviço do governo do país dela, né? Enquanto o pai estava a serviço de outro país. E aí, obviamente, ele seria brasileiro nato também. Foi até mais difícil, tá? Então, realmente, aqui, Samuel, brasileiro nato, não há discussão. Bem, agora, com relação a Luísa, filha de pais brasileiros naturalizados. Meus amigos, não importa se o pai dela ou a mãe dela é brasileiro naturalizado, o que importa é que ele é brasileiro, porque essa aqui é a hipótese da linha B, né? A Constituição ela diz assim, ó, claramente, né, que são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Não fala pai brasileiro nato, mãe brasileira nata, não fala nada disso. De pai ou, aqui não é e, aqui não está no plural, aqui é um ou outro. O pai sendo brasileiro ou a mãe sendo brasileira, não importa se é nato ou naturalizado, ela vai ser brasileira, mesmo nascendo no estrangeiro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E o caso aqui dizia exatamente isso. Olha, a Luísa, filha de pai brasileiro,
naturalizados, não faz a menor importância, isso daqui é irrelevante, isso aqui não tem relevância, tá? Nasceu em Portugal, nasceu no estrangeiro. Quando seu pai ali se encontrava a serviço do Brasil, perfeito. Então ela é brasileira nata nos termos do artigo 12, inciso 1, a linha B, né? Por fim, a Raquel. A Raquel nasceu na China, nasceu fora do Brasil também, quando seus pais brasileiros estavam em viagem particular. Então, eles estavam lá a passeio, alguma coisa dessa natureza. Tendo sido registrada em repartição brasileira competente, ou seja, foi registrada, né, ou no consulado, onde é efetivamente a repartição competente, e onde não há um consulado, né, aí se registra na embaixada, tá? Então, vejamos, a questão disse que ela era, então, aqui, né, nascida no estrangeiro e filha de pai brasileiro e mãe brasileira que estavam aí fora do país, a viagem, mas que ela foi registrada, né, na repartição competente. E o artigo 12, inciso 1, a linha C, diz exatamente isso, né, que são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, né? Então ela era brasileira nata já, tá? E aí depois ele até traz uma outra previsão, ou que, caso não sejam registrados, né, venham a residir no Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida lá a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Mas perceba que esse caso dela aqui, né, a gente já matou ele de uma forma mais simples, né, e até mais rápida, já logo no comecinho ali da disposição da linha C, tá certo? Então, os dois brasileiros natos, né? Os dois não, os três, né? Os três brasileiros natos, fechou? Maravilha, meus amigos. Foi um grande prazer poder corrigir essa prova aqui com vocês, deixar aqui um abraço pro Cristiano e para toda a galera do ICL, sempre um prazer estar com vocês, né? Eu sou professor da casa aí, comecei minha carreira, inclusive, de professor de cursinho no ICL, lá no início de 2016, sempre uma honra poder participar aqui com vocês. Aquele abraço e até mais! Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para a gente resolver as questões de conhecimento específico. Prazer, eu sou a professora Mariane e me conta, o que vocês acharam da prova? A professora aqui ficou bem satisfeita com as questões. Foram questões que nós trabalhamos no aulão, da reta final, também trabalhamos as questões aí na turma de pré-edital, pós-edital e de resolução também de questões, né? Principalmente o que tange a administração pública. Fiquei bem satisfeita com o nível das perguntas, dava para a gente resolver com as palavrinhas-chave. Ai, me contem uma coisa, quem resolveu a prova pelas palavrinhas-chave, a professora? Eu acho que ajudou bastante, não ajudou? Então me contem aí como que vocês foram, nos canais oficiais aí, do Instagram, do ICL, do meu, @MarianeMorlin. Contem pra nós como vocês foram, eu tô na torcida, rezei por vocês, orei e eu quero que dê muito certo. Bora lá então? Nós vamos fazer a questão da professora Dani, que trabalhou com vocês em sala de aula, né? Questão da logística, de compras e vamos pensar aqui no nosso gabarito. Ó, questão 36. O oficial administrativo da Prefeitura Municipal de Uberlândia tem entre suas atribuições a responsabilidade de elaborar relatórios parciais e anuais, planilhas, gráficos, mapas e quadros demonstrativos das atividades, em atendimento às exigências ou às normas da unidade administrativa, além de colaborar com os técnicos em suas respectivas áreas de atuação, na elaboração de manuais de serviço, planos, organogramas, programas, entre outros projetos afins. O organograma foi por minha conta, tá? Considerando que o oficial administrativo, que é vocês aí, que vão estar na prefeitura, considerando então você, oficial, deve ter conhecimento sobre a administração de materiais e logística, análises afirmativas a seguir. Ó, o papel da logística: planejar e dispor de mercadorias e serviços adequados no tempo certo, nas condições certas. Perfeito! Ó. Quando a gente fala em logística, é pensar em tempo certo, em condições certas, no custo mínimo, satisfazendo o princípio da economicidade. Perfeito! Certíssimo, o princípio aí que nós gostamos, é o princípio da economicidade, que os nossos maridos gostam, que a gente seja econômico, isso mesmo.
Item 2. Os recursos públicos para modernização e construção de novas infraestruturas por parte dos entes públicos devem ser utilizadas de forma responsável. Perfeito. Falamos isso no gerencialismo, lembra? Inclusive no aulão, que os gestores têm que usar com parcimônia os recursos públicos, né? Então, os recursos públicos para modernização e construção de novas infraestruturas por parte dos entes públicos devem ser utilizados de forma responsável e com a maior abrangência possível. Por esse motivo, um planejamento bem elaborado é de suma importância para indicar as intervenções necessárias do sistema logístico de maneira ampla, racional e transparente. E aí, pessoal? Corretíssimo, tá? Item 3. Os gestores públicos se defrontam com desafios para enfrentar. Os gestores públicos se defrontam com desafios para identificar e para mensurar o interesse público. Haja vista a abrangência, a heterogeneidade, a amplitude e a complexidade das demandas existentes e futuras, e como, a partir disso, definir políticas públicas que correspondam aos anseios dos cidadãos. Perfeito também, né? O último item, o resultado de um bom planejamento público deve ser utilizado como ferramenta, não apenas para os formuladores de opiniões públicas, né, de políticas públicas, mas também como um instrumento que baliza a tomada de decisão de potenciais investidores no município, de forma a melhorar a previsibilidade dos investimentos. Vamos pensar isso pela lógica, né? O processo de planejar, que a professora Daniela trabalhou aí com vocês na aula, né? Então, o resultado de um bom planejamento, ele deve ser utilizado como ferramenta não apenas para formular políticas públicas, mas ela vai além, né? De tomada de decisão dos investidores. A gente precisa planejar. Lembra que quando a gente trabalha o processo administrativo, o planejamento ele é a base de tudo. Então, também essa questão está corretíssima. Bom, vamos para a próxima. Eu adorei essa questão. Inclusive, trabalhei ela no aulão, lembra dos períodos? Gente, deu certo. Essa questão também foi tranquilinha, né, gente? O que vocês acharam? Me conta. Eu achei muito boa essa questão. Finalizado o concurso público, em todas as suas etapas, o chefe do Poder Executivo de Uberlândia determinou ao oficial administrativo da prefeitura que fosse providenciada e ministrada palestra para todos os novos servidores, a fim de promover um desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos e integração delas ao serviço público. Nessa primeira palestra, deverão ser abordados modelos da administração, sua evolução e consequências nas organizações dos entes federativos, especialmente quanto aos municípios. No material a ser apresentado na palestra, encontra-se as seguintes alternativas. E aí ele fala o que está incorreto. Lembra que eu falei para vocês, viu a palavra incorreto, circula para não cair na tentação de marcar a questão correta. Perfeito. Na década de 30, né, que teve a Constituição Federal aí de 34, período ao qual respeitáveis autores atribuem o final do modelo patrimonialista. Perfeito, né? Ainda fiz aquele slide lá, que aí a gente teve até 30 e que aí começou a reforma burocrática lá no governo de Vargas com o DASP. Perfeito. É um período ao qual respeitáveis autores brasileiros atribuem o final do modelo patrimonialista. Aos municípios foi conferida autonomia para eleger seus prefeitos e vereadores, reduzindo a competência dos estados. As únicas exceções eram as capitais e as instâncias hidrominerais, né, consideradas de segurança nacional, cujos prefeitos eram nomeados pelos governadores ou pelas câmaras municipais. Perfeito, tá? Foi esse movimento que aconteceu nesse período. Já na década de 40, que teve a Constituição Federal de 46, período de vigência do modelo burocrático, emulando a tendência política liberalizante e em
contraposição à Constituição de 37, que foi a autonomia financeira e política dos municípios foi ampliada, restaurando a eleição dos prefeitos e promovendo sua participação nos recursos tributários partilhados pela União. Então, também está correta, tá? 1 e 2. Vamos ver a terceira. Na década de 80, o modelo de administração pública gerencial já se encontrava consolidado? Não, foi a partir dos anos de 90, mas o marco foi em 95 com o MARE, né? O ministério que providenciou, que instaurou, né? Que conduziu a reforma gerencial, que na época foi o ministro Bresser Pereira. Então, não foi na década de 80. Sendo assim, nossa resposta, letra D. Questão 38, sobre a questão do empreendedorismo, da inovação. Lembra que a gente trabalhou essas palavrinhas lá na era gerencialista, no modelo gerencialista, que eu ainda comentei com vocês, inclusive, no aulão. Eu falei assim, que hoje o ENAP, né, que é a Escola Nacional de Administração Pública, ela oferta cursos sobre empreendedorismo para os administradores públicos. Então, é um assunto que está em voga, são assuntos modernos, né? Nós trabalhamos aí naquelas questões que a gente fez para o aulão e também trabalhamos aí nas aulas. Então, referente a essa gestão pública mais empreendedora, inovadora no setor público, muitos são os critérios que podem ser utilizados para realizar a avaliação das práticas de inovação a serem implementadas, dentre as quais podemos citar exceto, olha o exceto, tá? Vamos lá. Então, quando a gente fala em empreendedorismo e inovação, a avaliação do potencial da iniciativa inovadora proposta a ser replicada em outros órgãos. Perfeito. E demais esferas do governo? Sim, né? Então, essa iniciativa de ser inovador. Falamos muito disso, principalmente nas aulas, né? Das novas ferramentas que a administração pública está incorporando, né? Que trata isso da inovação, da criatividade, de trazer, né, os servidores também no processo de tomada de decisão. Então, tá perfeitinha. A letra B. Verificação da inexistência de barreiras para a formulação e para a implementação da inovação proposta. Verifica-se a inexistência de barreira, a gente ainda tem essas barreiras, né? A gente pode falar que hoje a gente não tem barreiras? Não, ainda tem. Então, desconsiderando ações, normas, oportunidades para o sucesso e da iniciativa inovadora. Então, essa é a nossa questão, né? Existem ainda barreiras. Letra C, mas vamos ver as outras. Letra C, descrição sobre as formas, inclusive em termos metodológicos, da participação dos beneficiários no processo de formulação, planejamento de implementação, monitoramento e avaliação da iniciativa inovadora proposta. Perfeita essa questão. Letra D, registro e compartilhamento de depoimentos de stakeholders que são desenvolvidos no processo. Então, são os beneficiários, são os parceiros. E indicação dos mecanismos que possibilitam acesso e monitoramento da população. A informação do interesse público sobre a inovação? Perfeito. E vamos para a nossa última questão. Essa questão eu também achei muito bacana. No item 1 você já resolvia e já ia para a próxima, né? Essa aqui foi tranquilinha, né, gente? Das que a gente fez, o que você achou? Eu acho que essa aqui foi a mais, assim, sossegada. Ó, durante a rotina como oficial da prefeitura, de certo município mineiro, eles gostam de gastar, né, essa banca. A Dulce, agora é a Dulce, não é mais o João, hein, gente? A servidora Dulce se deparou com algumas dificuldades na execução de tarefas, especialmente relacionadas ao processo de comunicação. Tais dificuldades comprometeram a eficácia das tarefas executadas por ela e pelos demais colaboradores do Poder Executivo Municipal, conforme descrito a seguir. Então, são situações relacionadas ao processo de comunicação. Aí a gente tem que relacionar essas situações com,
né, os fatores aí com os elementos da comunicação. Lembra que nós trabalhamos os elementos da comunicação em sala de aula? Na nossa parte lá de rotinas administrativas em comunicação? Então falamos de todas elas. Ó, olha o que ela fala. Ao receber uma demanda urgente para lavrar a ata durante a realização de uma reunião, a Dulce ignorou trechos importantes de fala de alguns gestores públicos, sem considerar o real conteúdo das mensagens, por supor que se tratava de reclamações rotineiras, posto que elas as ouve com frequência. E aí, isso é uma emoção? Isso é uma percepção seletiva? Isso é uma sobrecarga? Não. Ou isso é uma mentira? Então, isso é uma percepção seletiva. Se você tem certeza, bora para a próxima questão ser feliz, né? Mas aqui nós vamos ler todas. A segunda. Durante determinado período do exercício financeiro, Dulce foi designada por elaborar relatórios orçamentários. Ela foi designada, então, para elaborar relatórios, atender ligações externas, protocolar processos e organizar dados estatísticos. Com isso, ela perdeu o prazo legal importante e falhou na execução de muitas das atribuições a quais ela era responsável, ou seja, tadinha da Dulce fez 1 milhão de coisas. Isso é o que, gente? Sobrecarga de informação. Inclusive, na nossa turma de resolução de questões, a gente trabalhou uma questão nesse sentido, vocês lembram? Que era de sobrecarga de informação. Item 3. No processo de redação de um relatório, Dulce decidiu omitir. A omissão, também nós fizemos uma questão dessa, lembra? Do gestor que foi implantar um sistema. Lembra dessa questão que a gente trabalha na turma de resolução de questões? Então, no processo da redação de um relatório, a Dulce, ela resolveu omitir parte dos riscos apontados por um setor técnico, por acreditar que referidos apontamentos poderiam gerar resistências por parte da chefia, a qual pretendia agradar. E aí, ela filtrou o conteúdo. Então, continua sendo a B, né? Agora, último item. Ao redigir um ofício para comunicar aos setores o novo procedimento da requisição de material, a Dulce estava emocionalmente, aí já contou, né? Ela estava emocionalmente abalada por conflitos pessoais e, sem perceber, usou linguagem ríspida e ambígua, o que gerou interpretações equivocadas por parte dos colegas de trabalho. E aí, realmente são as emoções. Perfeito! Então, nossa resposta, letra B. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução de concurso. Espero que vocês tenham acertado, viu? Obrigada por tudo, obrigada por estar aqui com vocês. Foi um prazer, como eu havia falado, né, para as turmas, falei também no nosso aulão. Obrigada por fazer parte da história de vocês. Estou muito feliz com o nosso resultado, com o que nós trabalhamos em sala de aula. Espero, de fato, ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz, professor de língua portuguesa e redação oficial. Bom, eu fiz uma correção já para a língua portuguesa, né? E aí, para a redação oficial na prova de conhecimentos específicos, caiu uma questão de redação oficial. Aqui em nossas aulas eu falei, né, que realmente podia cair uma questão ou duas de redação oficial. Estava na dúvida se eram uma ou duas. A questão que caiu, eu considero ela muito tranquila, muito simples, certo? Olha só, considerando-se os princípios, linguagem, estrutura e documentos da redação oficial, marque V para verdadeiro e F para falso, né? Bom, e aí o que nós vamos ter? Letra A, a clareza, simplicidade e padronização são pilares fundamentais, em oposição ao rebuscamento, expressões idiomáticas, sim. Você ser claro é você utilizar uma linguagem que beira a simplicidade, é mais para o lado do simples. Rebuscamento é o contrário, realmente é a oposição. Rebuscamento é você utilizar uma linguagem mais enfeitada, com vários adjetivos pomposos, né, com palavras que são arcaicas, que caem em desuso, né? Expressões idiomáticas,
Isso vai contra a padronização. Quando a gente fala padronização, principalmente da linguagem, estamos falando de usar a norma padrão da língua, ou pode ser chamado também de norma culta, certo? E aí essa norma padrão e norma culta, ela significa que aquela expressão todos vão utilizar da mesma forma, seguindo as regras, os preceitos, a prescrição gramatical. Agora, expressões idiomáticas não. Expressões idiomáticas, por exemplo, são gírias, palavrões, né, ditados populares. Então, verdadeira, com isso você já lá na prova já arriscaria a letra B e a letra D. A segunda, quanto à linguagem empregada, deve haver impessoalidade, objetividade e concisão, tá certinho. Então aqui, ó, eles focaram bastante em atributos da redação oficial. Além de ser admitido o uso da primeira pessoa do singular em despachos e pareceres. Isso aqui é admitido, viu, pessoal? Um parecer pode ter primeira pessoa do singular, né? E o despacho também. O parecer não é tão comum o uso da primeira pessoa, mas não é proibido. O problema é isso daqui, ó, evidenciando a opinião direta do agente público. Nos textos opinativos, né, nos textos da redação oficial, não é de bom grado a questão da opinião direta, né? Ou seja, tem a análise. O despacho é aquele texto da decisão, de decisão apenas, né? De deferir ou indeferir alguma coisa, que normalmente os superiores, né, hierarquicamente, eles têm essa função. O parecer é um parecer técnico, você pode lembrar ali de um parecer jurídico. Ele não pode ser baseado em opinião, tem que ser baseado em fatos, no conhecimento, né, em questões técnicas do agente público, não na opinião direta dele. Então, por isso que essa daqui é falsa. E a última, no documento denominado relatório, a exposição deve ser clara, cronológica e analítica, podendo conter conclusões e recomendações. É verdade, viu? O relatório, ele é um documento descritivo, né? Que eu falo analítico aqui, né? Cronológico, ele tem que ser seguindo a ordem. Eu vou fazer um relatório, por exemplo, aqui como é que fala? Do curso que eu dei aqui no CL, né? No curso aqui de língua portuguesa, para todas as turmas aqui que estudaram conosco. Eu tenho que fazer isso de maneira cronológica, que mês que começou, quando terminou, né? Tem que ser analítico, né? E pode, porque nem todo relatório você precisa chegar ao final com algum tipo de recomendação, algum tipo de conclusão, mas pode ter. Sua estrutura básica compreende introdução, desenvolvimento e fechamento. Aqui eles poderiam ter colocado o termo conclusão, mas é fechamento mesmo. Então, verdadeira resposta, letra A. Ok? Então, questão simples de redação oficial. Espero que você tenha se saído muito bem. Não é uma questão que, em minha opinião, cabe recurso. É uma questão que eu, revisando aí, né, a literatura sobre o assunto, é uma questão que perfeitamente está bem colocada pela banca, ok? Forte abraço para vocês e até a próxima.